E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou o Wagner, você está no canal Tragicômico. Se puder já dar aquela fortalecida deixando um like. E sem mais enrolação, hoje nós vamos falar sobre uma nadadora espetacular, realmente fenomenal, que mal começou a competir na sua modalidade e já está quebrando todos os recordes possíveis. Se liga só nessa performance inacreditável da Lia Thomas. Tá muito na frente de todas as outras. Olha isso. Ela venceu o estilo livre de 500 jardas no campeonato de natação e mergulho feminino da NCAA. Então a Lia Thomas se torna a primeira atleta transgênero conhecida a vencer um campeonato da NCAA Division I em qualquer esporte. Pois é, mais uma atleta trans destruindo as mulheres cis em uma modalidade esportiva. E novamente a discussão se abre, né? O quanto isso é justo? Como é que isso aqui continua acontecendo? Quantas vezes mais a gente vai precisar ver as atletas trans destruindo uma modalidade esportiva feminina para que seja possível afirmar o óbvio, que vários especialistas se negam a defender, que as atletas trans têm uma vantagem absurda em relação às mulheres cis. E esse caso da Lia Thomas chamou até mais atenção do que os outros por conta de outros episódios. Eu fiz esse tweet aqui compartilhando essa matéria, perguntando cadê as feministas para escutar a reclamação dessas mulheres e se mobilizar contra todo esse assédio. Não vão fazer nada, né? Afinal, nunca foi pelas mulheres, sempre foi por uma ideologia política. As garotas não passam de meras ferramentas. O que foi que aconteceu? Vamos dar uma olhada. Exclusivo. Estamos desconfortáveis em nosso próprio vestiário. A colega de equipe de Lia Thomas, na UPenn, conta como a nadadora trans nem sempre cobre os seus genitais masculinos ao se trocar e suas preocupações são ignoradas pelo treinador. É definitivamente estranho, porque a Lia ainda tem partes do corpo masculinas e ainda se sente atraída por mulheres, disse ela. A nadadora disse que vários companheiros de equipe levantaram as suas preocupações com o treinador, tentando tirar Thomas do vestiário feminino. Nos disseram basicamente que não poderíamos ostracizar Lia por não tê-la no vestiário e que não há nada que possamos fazer sobre isso, disse ela. O companheiro de equipe acrescentou que Thomas parece gostar de toda a atenção e disse que isso afeta mais a equipe do que ela. Então, basicamente, a gente tem uma mulher trans, eu tô botando entre aspas porque ela ainda tem as genitais masculinas, se sente atraída por mulheres e não tem praticamente nada que indique ser uma mulher, além do fato de que ela está se identificando como uma agora. E aí você tem essa mulher trans dentro do vestiário feminino, fazendo com que todas as outras mulheres da equipe se sintam extremamente desconfortáveis com essa situação, o que é bastante previsível. Ou seja, a Lia está prejudicando as suas rivais, afinal de contas, ela não dá a menor chance para as outras garotas, já que ela tem todas as vantagens biológicas possíveis, está prejudicando as suas colegas de equipe também, porque se sentem extremamente desconfortáveis e também não conseguem ganhar individualmente, né? Tendo que competir com a Lia, e está prejudicando o esporte como um todo. Afinal de contas, é uma disputa injusta. E disputas injustas prejudicam o esporte. É justamente para evitar esse tipo de vantagem injusta que a maior parte dos esportes tem aí o antidoping. E aí você se pergunta, para que existe antidoping se nas modalidades femininas uma atleta pode ter todas as vantagens que a testosterona natural dela oferece, que são vantagens muito maiores do que as vantagens geralmente obtidas através das drogas que o antidoping proíbe? Olha só a imagem do salto, só a largada da disputa. Tenta, adivinha, ó, não tem o nome, né? Eu não vou apontar. Tenta adivinhar qual dessas aí é a Lia. Quem vocês acham que é? Pode ser qualquer uma delas, tá? Eu ainda não falei. Tenta imaginar. Vocês têm alguma ideia? Parece que tem alguém aí que tem algum tipo de vantagem sobre as demais competidoras? Parece que essa competição está equilibrada, está nivelada? Ou parece que tem uma pessoa que já está saltando metade da piscina na frente das outras? É muito difícil levar a sério um negócio desses, né? E aí, como eu falei anteriormente, não basta acreditar nos nossos olhos, acreditar no que a gente sempre soube sobre biologia. Não, porque os especialistas estão dizendo que a disputa entre mulheres trans e mulheres cis
é justa sim, segundo o Catraca Livre. Afinal, existe paridade competitiva entre trans e cisgênero? Segundo especialistas, a resposta é sim. A disputa é justa. É tão justa que 99% das atletas trans, por um acaso, só uma coincidência assim, elas entram nas competições e quebram os recordes históricos da competição feminina. É só por um acaso, assim, tipo, calhou de que todas as atletas trans são excepcionais, são muito boas, são totalmente fora da curva, por isso que elas chegam lá quebrando os recordes, amassando, destruindo, estraçalhando as mulheres cis. É só porque elas realmente são muito boas, não é porque elas têm uma vantagem injusta, uma vantagem biológica, não é porque toda a sua estrutura corporal foi construída, foi se desenvolvendo com muito mais testosterona do que as atletas cis, fazendo com que os seus pulmões sejam maiores, fazendo com que ela tenha mais força física naturalmente, enfim. Mano, toda a estrutura do corpo é diferente, toda a estrutura óssea, o tamanho dos órgãos, então ela tem uma capacidade de oxigenação muito maior. Tudo isso, na verdade, são fatos biológicos. As pessoas já sabem disso. Os especialistas deveriam saber. Eu não sei. Sempre tem um especialista para falar uma asneira, né? Um especialista que está lá sendo convenientemente selecionado a dedo para defender a pauta que o veículo de comunicação prefere. Porque o Catraca Livre é um veículo abertamente esquerdista. Então, por um acaso, também eles encontraram especialistas que falam que isso é justo. Bastante conveniente para a narrativa que eles tentam defender, né? E eles amam a ciência, beleza? Vocês são os negacionistas. Essas pessoas, elas amam a ciência. Então, elas encontraram os especialistas certos que conseguem encontrar ali as respostas que ninguém mais conseguiu encontrar. Porque todas essas pessoas que veem essas vantagens injustas, elas estão loucas. Elas são negacionistas, elas não estão olhando no lugar certo. Porque não, na verdade, o nível de testosterona ele é equilibrado e quando a pessoa faz a transição, ela diminui sim os seus níveis de testosterona, então a competição fica justa, porque a gente vai ignorar todos os outros fatores e ignorar que mesmo após a redução da testosterona, na média, as atletas trans ainda têm muito mais testosterona no seu corpo do que as mulheres cis, o que é bastante óbvio, uma vez que já não precisa nem fazer mais transição, né? Isso é que é bizarro. Além de tudo, eles fundiram o conceito de travesti com mulher trans porque virou tudo trans. Então, mesmo que ainda tenha lá o bigolinho balançando, é a mulher. E aí de você se disser que não é. Obviamente, o fato dela ter testículos não vai interferir em nada, né? Não vai fazer com que ela tenha mais produção de testosterona, fazer com que ela seja mais forte do que as outras competidoras. Mano, identitarismo é um negócio bizarro. Porque, como eu já falei tantas vezes aqui no canal, chega um ponto em que as pautas elas são tão incoerentes e contraditórias que elas começam a competir umas com as outras. Então elas meio que se devoram, sabe? E aí, nessa pauta, os militantes LGBT simplesmente chutam a cara do feminismo e danem-se as mulheres. Porque, como eu falei no meu tweet, nunca foi pelas mulheres. Eles não estão nem aí para as mulheres. Deixa um monte de homem medíocre. Porque, vejam só, essa era a Lia Thomas antes da transição. Era o William Thomas, que é basicamente a mesma coisa, né, de cabelo comprido e para trás. Então, enquanto homem, William Thomas era um nadador medíocre. Rank 462. Não era nada demais. Ele era um cara extremamente comum dentro do esporte. Não se destacava, não conseguia ganhar e provavelmente nunca ia ganhar nada de relevante na sua vida. Porque entre os homens, ele era o saco de pancada. Aí, ele vira mulher, ele faz algum tratamento hormonal para reduzir um pouco a sua testosterona, ele, sim, perde um pouco da sua força, então ele é um homem medíocre nerfado, e ele vira o número 1 entre as mulheres. Ele começa a espancar as mulheres da sua modalidade. Ele começa a esfregar o chão com a cara delas. Ele humilha as mulheres da sua modalidade. E é isso que os militantes LGBT, que os identitários do movimento LGBT conseguiram entregar pra gente. Um monte de homens medíocres nerfados destruindo mulheres nos esportes, acabando com as melhores mulheres do mundo. E, consequentemente, destruindo também aquela história de que mulheres podem fazer tudo o que os homens fazem, tão bem quanto os homens. Talvez até melhor do que eles. Bom, parece que não, né? Aparentemente, mulheres não conseguem ser atletas tão boas quanto homens. Afinal de contas, elas não conseguem nem vencer um homem fraco, nerfado e medíocre. Mesmo que elas passem a vida inteira treinando para isso. Mesmo que as melhores mulheres sejam selecionadas para tentar vencer esse homem fraco, medíocre e nerfado. Ainda assim, elas ficam muito para trás. E acredite se quiser, quem está esfregando essa verdade na cara das mulheres do mundo são os identitários.
Os mesmos que defendem o feminismo, os mesmos que defendem o empoderamento feminino e que dizem que mulheres e homens são iguais e que podem fazer as mesmas coisas e que não tem nenhuma diferença e que os homens não são melhores do que as mulheres em nada. Enfim, a hiperglicemia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Certamente não será a última vez que eu comentarei um tema como esse, porque cada vez mais as mulheres trans estão entrando nos esportes. Afinal, ainda não brecaram isso. Então, cada vez mais a gente vai ver coisas como essa acontecendo. Eventualmente, alguma mulher trans perde para uma mulher cis? Sim, até acontece, mas é bem raro. E você pensa no quão patético tem que ser essa atleta para, mesmo com todas as vantagens biológicas, conseguir ser a exceção de todas as outras mulheres trans que, mesmo sendo medíocres nas modalidades masculinas, ainda assim sobram muito nas modalidades femininas. Se essa agenda não parar, certamente os esportes femininos serão totalmente dominados pelas atletas trans, até porque tá cada vez mais normal, né? Tem cada vez mais trans no mundo. O número de LGBTs vem crescendo dia após dia. Seja por doutrinação, seja porque agora eles têm ainda mais liberdade para sair do armário, então existem menos pessoas reprimidas. E seja porque a gente tem um cenário cada vez mais propício para golpistas e aproveitadores. E vamos falar a verdade, muitas dessas pessoas são isso mesmo. Eu não tenho como cravar que é o caso dessa pessoa. Parece, uma vez que não fez a transição completa, ainda tem lá suas genitais masculinas, ainda sente atração por mulheres, tem vários indícios aí que nos fazem desconfiar, mas eu não tô na cabeça dessa pessoa para saber. Agora, ainda que não seja o caso da Lia Thomas, outras pessoas podem sim se aproveitar dessa situação, porque é vantajoso ser uma minoria hoje em dia. Você tem uma série de privilégios legais, uma série de privilégios sociais, inclusive. Você se destaca mais, você faz mais sucesso, você fica mais popular. Muitas vezes você só se destaca e faz sucesso por ser pertencente a um grupo minoritário. E nos esportes aí não precisa nem falar nada, né? Pelo menos as mulheres trans vão se destacar muito. Um homem trans você não vai ver tendo todo o destaque, eu não preciso nem falar porquê, né? É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Antes de ir embora, se puder, confere o cover que eu participei lá no canal da IU, a gente fez um cover da Disney, pra quem tava com saudade dos nossos covers. É só clicar no card, esse que tá aparecendo aí na tela, você clica, assiste lá, prestigia o nosso trabalho, dá essa força. Vai ajudar muito aí nessa retomada dela no canal de covers, então conto com o seu apoio e de qualquer forma também te agradeço por estar comigo aqui até agora, então deixe seu like, comentário, compartilha o vídeo, tudo isso para ajudar no engajamento. Muito obrigado pela sua audiência, por ter ficado comigo até o final, agora eu indo, valeu, até mais, fui!